Beleza, muito obrigada pela dica. Ainda bem que eu tenho vocês para estar auxiliando. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala leucócito, nós estamos falando das células leucócitos, só que existem vários tipos. Agora, aqui do linfócito, que é a célula mais poderosa que nós temos de defesa no nosso corpo, nós temos dois tipos. Então, terceiro ano, eu peço a vocês que pega seu marca-texto, vai destacando o que eu for destacando aqui com vocês, porque igual eu vou falar, né? Depois vocês vão ver, esse é um assunto super, mega importante para vocês nessa reta final, tá? Vamos ver o primeiro tipo de linfócito, que é o linfócito B, tá certo? Receber esse nome, né? Por ter sido descoberto aqui nessa Burca Fabricius, né? Tá, isso aqui não é importante. Agora vem aqui, ó, nos mamíferos, os linfócitos B originam na medula óssea. Outra importância da nossa medula óssea, tá? Eles têm um movimento ameboide, que tem uma grande flexibilidade nas células deles. Aí o que acontece? Eles penetram nos capilares sanguíneos e são levados pelo sangue para os órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos são os órgãos que estão do lado, no caso, os capilares linfáticos, melhor falando. Os capilares linfáticos estão do lado dos capilares sanguíneos. E aí nós temos os órgãos linfáticos propriamente ditos, os nódulos, né? Que nós temos os gânglios linfáticos, tá? São levados para lá, onde eles vão proliferar quando ativados por antígeno e diferenciar em plasmócitos produtores de anticorpos. Olha que coisa estranha, né? Que volta que vai dar para chegar ali. Então, vamos lá. Olha, de novo, por movimento ameboide, aquele movimento ameba, pseudópodes, né? Eles vão penetrar nos capilares sanguíneos e depois eles vão ser levados pelo sangue para os órgãos linfáticos, já que o sangue percorre todo o corpo. No nosso corpo, os órgãos linfáticos estão principalmente nos gânglios, porque o timo a gente não tem mais, já está reduzido, então é os gânglios linfáticos, axílias, virilhas, né? Onde eles estão. Lá eles vão proliferar, vão aumentar, quando eles são ativados por um antígeno. Entrou o vírus da Covid, por exemplo. O vírus da Covid é o antígeno que vai ativar, né, proliferar esse grupo de linfócito B, tá? E diferenciar em plasmócitos, que são produtores de anticorpos. O linfócito T, outro tipo de linfócito. Esse aqui é o que mais tem, né? Representa 65% a 75% dos linfócitos sangue. Seus precursores originam na medula óssea também, penetram no sangue também, são retidos no timo. A vocês ainda tem um resto do timo, que é um órgão, parecendo um cacho de uva, que a gente tem no osso externo, no peito. Quando o bebezinho nasce com ele bem crescido, bem grande. À medida que vai crescendo, vai criando a sua defesa, esse órgão vai reduzindo até acabar. Por exemplo, em mim não tem mais, tá? Porque não precisa mais dele, porque nós já temos outros mecanismos de defesa no nosso organismo. Ó, aí no timo, onde proliferam, diferencia o linfócito T. São carregados também pelo sangue, vão ocupar áreas definidas nos órgãos linfáticos. Os linfócitos T podem ser citotóxicos, auxiliares e supressores. Então, o próprio linfócito T pode ser dividido em 3 grupinhos aqui, mini grupos. Vamos ver o que é isso, então. O citotóxico. Esse nome aqui já lembra alguma coisa para a gente, alguma coisa tóxica, alguma coisa ruim. O que esse linfócito vai fazer? Reconhecer e destruir células que possuem na membrana plasmática moléculas proteicas estranhas, como também vírus que têm em suas cápsulas proteicas moléculas estranhas ao corpo do indivíduo. Então, resumindo, tudo que for estranho,
que está na membrana citoplasmática da célula, esse linfócito T tem a função de destruir esse agente invasor, que está na membrana, não lá dentro, tá? Linfócito T. Eles também são os responsáveis, olha aqui que interessante, terceiro ano, pela rejeição dos órgãos transplantados. Quantos transplantes acontecem? A rejeição. Aí tem que tirar, tem que fazer outro transplante, né? É um processo bastante delicado e demorado. Fez um transplante de rim, não deu certo não, porque deu rejeição. Fez um transplante de medula, nossa, acredita que não deu certo porque deu rejeição? Esses linfócitos T atacam, né? Porque reconhece que aquilo não é do organismo, não é do organismo. Agem diretamente sobre as células estranhas pela produção de proteínas chamada perforinas. Isso aqui não é muito importante não, tá? Abre os orifícios da membrana plasmática e promove a lise dessas células. Então, quando ele vê alguma célula estranha, alguma coisa estranha, por exemplo, se eu recebi um rim, todo aquele órgão é cheio de células estranhas, né, ao meu corpo. Mas o meu corpo tenta se adaptar. Mas, de repente, vem esse grupo de células aqui e vem e fala, não, isso não é nosso, não pode ficar aqui. E começa a destruir, começa a atacar. É onde tem a rejeição de transplante. O linfócito T auxiliar, ó, o nome já indica. Já vai auxiliar, já vai ajudar em alguma coisa. Então, grifa aí. Reconhece um antígeno, que é a proteína estranha, estimula os linfócitos B a se transformar em plasmócitos, células produtoras de anticorpos. São esses o linfócito atacado pelos vírus da AIDS. Então, o vírus da AIDS ataca justamente esse linfócito aqui, né? Já, como é que a gente fala quando a pessoa... O ataque é a maior defesa, não é assim que a gente fala? Então, ele já ataca esse linfócito, já se defendendo para que o linfócito não venha atacar o vírus da AIDS, tá? Por isso que a doença leva aquela grande, né, fraqueza no organismo, perda mesmo da imunidade. Ó, com isso ficam prejudicados o reconhecimento antígeno, não vai ter como reconhecer que o linfócito T está sendo atacado. Aí libera o organismo, tá? Tornando o indivíduo vulnerável a várias doenças. Mesmo a produção de anticorpos fica debilitada, porque o linfócito T está amarrado, está preso. E tem outros supressores. Esse vai inibir a produção de anticorpos. Olha isso. Quando esses já estão em concentração adequada, já não são mais necessários. Então, esses supressores vão inibir essa produção de anticorpos quando os anticorpos já estão na concentração adequada. Já produziu tanto que tinha que produzir, agora para. Por quê? Terceiro ano, uma boa pergunta. Pensa aí comigo. Acorda quem está dormindo e chega quem está saindo. Por que será que quando a produção de anticorpos já chega no nível excelente, no nível adequado para o organismo, tem que parar essa produção? Não pode continuar produzindo mais anticorpos. O que acontece com o organismo se ele tiver uma taxa muito elevada de anticorpos, além do que ele precisa? Boa pergunta. Quem vai arriscar dar um palpite? O organismo está com a taxa de anticorpos acima do que é permitido nele. E aí? Acontece o quê? Vamos lá, terceiro ano. Qual que é a função dos anticorpos? Pensa aí, qual é a função deles? Se eu tenho um número acelerado de anticorpos no meu corpo, será que eles vão ficar de braço cruzado, quietinho, sem fazer nada? Como que acontece? Eles começam a destruir as bactérias boas ou as células boas do corpo? Muito bem. Quem é que falou? Vitória.
Vitória, não deu para eu reconhecer, Vitória. Muito bem, isso mesmo. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de doença autoimune. Os anticorpos começam a atacar o que é bom dentro do nosso organismo. Começam a autodestruir, destruir o próprio organismo. E não engana não, terceiro ano. Hoje, 2020, nós temos um quadro grande desse grupo de doenças autoimunes. De repente, você não sabe por que que adoeceu, por que que surgiu essa doença. Praticamente ela não tem cura. Como que eu vou controlar essa produção de anticorpos? De que jeito? Qualquer problema, qualquer tensão, qualquer coisa que eu tenho, o organismo dá aquele boom e volta a produzir anticorpos em excesso, tá? Então, eu não posso ficar com baixa quantidade de anticorpos, porque eu fico sem defesa. Mas eu também não posso ficar com alta quantidade, porque isso pode me trazer doença autoimune. Esses anticorpos, eles não vão ficar lá parados. É igual uma criança, igual vocês. Põe aí sentado 24 horas. Chega um ponto, você fala, não, chega. O que está acontecendo com a Covid? Que eu também vi, né? O povo cansou de ficar em casa. Não aguenta mais. Aí agora começa a sair, começa a vazar, né? E aí o vírus está achando uma beleza. Porque agora ele pode, né, alcançar várias pessoas ao mesmo tempo, não é? Então, os anticorpos é a mesma coisa, eles não vão ficar paradinhos, vai chegar um ponto que eles vão começar a atacar o que tem. E o que que tem? Coisa boa no organismo, células boas. Muito bem lembrado, isso mesmo. Então, nós vamos falar Irani, dessa... eu tenho uma Oi. dúvida. Sim, A respeito lá dos anticorpos, dos linfócitos 3, por que que certas coisas rejeitas e outras não? Por exemplo, quando faz uma cirurgia, quebra um osso, tem que colocar um pino. Aí não rejeita aquilo. Ou algum, por exemplo, alguma prótese, mas outras coisas rejeita. sim, olha só, a prótese, o pino, já são feitos de materiais, tipo assim, que o nosso organismo reconhece. O que tem ali naquele material, aquele silicone, da platina, são, vamos dizer, química que faz aquele material, que já é, tipo assim, amigo do nosso corpo, né? Que já meio que faz parte da química do nosso corpo. Agora, quando você pega um órgão, esse órgão veio de um outro corpo, ele estava presente no outro corpo e ele veio com as características daquele corpo, encaixou no nosso. Aí o nosso organismo fala: não, esse não é dos meus, tem nada aqui parecido. Pensando, você vai falar assim, gente, mas é o mesmo órgão. Eu tinha um rim, tirou o meu rim e colocou outro rim. Rim é rim, ok? Tá pensando certinho. Só que nós temos que ver que a constituição genética do meu rim é diferente do seu, que é diferente do Enzo, que é diferente, né, da Vitória. Quer dizer, nós temos a nossa, né, particularidade. Então, é por isso. Até, quem que fez essa pergunta mesmo? Não dá para me reconhecer, tem hora, gente? Vitória. Vitória. Desculpa, porque às vezes não dá para eu estar reconhecendo tudo e vendo quem perguntou. Vitória, até eles descobrir esse material que dá menos rejeição, porque às vezes dá, viu? Tem pessoas que põem os pinos, eu tenho que trocar, colocar outro tipo que deu rejeição, tá? Colocou essa placa, não, mas deu rejeição, não pode. Quer dizer, ainda assim dá. Mas até que eles descobriram isso, tinha rejeição demais. Quantas coisas ficava tudo torto, tudo quebrado, tudo errado, né? Porque eles não sabiam o que ia colocar ali. E aí, através da tecnologia, dos estudos, eles foram descobrindo esses materiais que dão menos rejeição dentro do organismo. Até porque isso não fica para sempre. São poucas coisas que colocam dentro da gente que fica para sempre. Não é? Às vezes tem fratura que você põe o pino até cicatrizar, depois você tira o pino. Daqui tantos meses eu tenho que tirar o pino. Né? Algumas placas eu coloco e fica, mas nem tudo vai ficar, tá, Vitória? E quando você recebe o órgão, você vai receber toda a estrutura genética, toda a identidade de outra pessoa colocando no seu corpo. Por isso dá rejeição. Ok?
E é por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer algum implante, por exemplo, eles preferem que a gente pega do nosso corpo mesmo, igual de pele, alguma coisa, né? Tira ali do bumbum, da coxa, onde tem mais, e coloca no braço ou na perna para evitar isso mesmo, rejeição de outro, tá? Então, em conjunto, os linfócitos B e T são os principais responsáveis pela imunidade mediada pelos anticorpos. Lembrando aí, terceiro ano, pensa rápido junto comigo. Fala para mim quais são as duas situações que o nosso organismo é obrigado a produzir anticorpos, que eles são produzidos. Quais as duas situações que o organismo é obrigado a produzir? Em que situações? Quais são as duas que o nosso organismo é obrigado a produzir? Quando entra algum micro-organismo tipo bactéria e vírus que ele ainda nunca tinha sido infectado? Uma situação. E a outra? Aí eu vou pegar uma carona que a Vitória falou, partindo para os dois lados. Quando eu pego a doença, eu pego o vírus ou a bactéria, meu organismo não conhece, ele é obrigado a produzir anticorpos. Ou quando a gente recebe a vacina. Tá aí, ó, né? A tentativa, a descoberta, será que vai ser funcional, vai ser eficaz, não vai? Quanto tempo que dura os anticorpos produzido no organismo pós-Covid? Isso vai demorar, gente. Por exemplo, eu peguei Covid em 2020. Em 2028 e 2029, se fizer um exame de sangue meu, vai detectar se ainda tem anticorpos ou não. Já teve pessoas que já teve Covid 2 vezes, quer dizer, o anticorpo, então, não ficou no organismo. Então, é uma coisa, assim, que vai sendo passos lentos, está sendo muita coisa nova. Já melhorou muito, igual falou ali, né? Tratamento, conhecimento dos médicos, então, a porcentagem de mortes tem diminuído, porque os médicos já estão mais treinados, mais capacitados, foram aprendendo com os outros, porque no início foi tudo novo. Então, essa questão de imunidade também é nova. Eles não podem afirmar por quanto tempo o anticorpo fica presente no organismo, que eu vou ficar totalmente imune, né? Então, só daqui a um tempo a gente poder bater o martelo em cima disso, tá? A imunidade mediada pelos linfócitos B é chamada, grifa aí, imunidade humoral. E a mediada pelo linfócito T, imunidade celular. Vamos ver o que é isso. Por que esse negócio? Humoral de humor? Como assim? O termo humoral vem do latim humor, que significa originalmente fluido ou líquido corporal. Então, a imunidade humoral é aquela mediada por anticorpos, né? E a imunidade celular é mediada por células. Tá vendo? Mesmo que você fala assim, mas não tem muito a ver aqui, mas eles descobriram assim. Então, toda imunidade humoral é aquela mediada pelos anticorpos. Produziu anticorpos, eles que vão atuar. A imunidade celular, ela é mediada pela própria célula. Atua os linfócitos T citotóxico, que vai retirar da célula as substâncias tóxicas lançadas naquela célula, seja por bactérias, seja, né, por qualquer substância, tá? Os anticorpos podem ser produzidos em nosso organismo ou não. Os primeiros anticorpos nós recebemos da mãe, né? Pelo aleitamento, a imunidade passiva ou ativa. Então, os primeiros anticorpos vieram da imunidade passiva, que nós pegamos da mãe, que veio para o nosso corpo. E os segundos já vieram de forma ativa, quando a gente entrou, né, no quadro de vacinação. Quando criança, quando bebê, né, a gente entra no quadro de vacinação. Isso aqui também é muito importante, terceiro ano. A imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa, ela pode ser natural, artificial. A imunidade passiva, natural, artificial.
Ativa é aquela que o nosso organismo é obrigado a produzir, né? Então, nós vamos ver isso aqui agora. Ó, imunidade ativa é quando o nosso próprio organismo reconhece o antígeno e passa a produzir os anticorpos. Isso aí é o ideal, né? Nosso organismo reconhece e vai produzir os anticorpos contra ele. Beleza, específicos contra ele. Esse tipo de imunidade é de longa duração, tá? Pois tem uma memória imunológica. Então, fica aquela memória dentro do nosso corpo. Quando aqueles anticorpos vão acabando, né, os plasmócitos guardam essa memória e produz novos anticorpos. E aí, algumas vacinas, a gente precisa tomar 2 doses, né? Ou até 3. Algumas vacinas, 1 dose só. Então, quando aplica 1 dose, há um crescimento da imunidade e depois diminui. Por isso, eu tenho que tomar a 2ª dose no tempo certo. Se está lá para me tomar 2ª dose daqui 2 meses, eu esqueço e vou tomar a 2ª dose daqui 6 meses, olha o que aconteceu com a minha imunidade, ó, já era. É praticamente você falar assim, ó, mas então não vai adiantar eu tomar outra? Eu falaria que não. Porque como caiu muito, a hora que você tomar outra, vai ser como se você tivesse tomado o quê? A primeira aplicação. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a essas dosagens dessas vacinas, tá? Ao receber o antígeno, então, o organismo, né, passa a liberar a taxa de anticorpos específico. O plasmócito é responsável por isso, né? Então, ele vai produzir esses anticorpos específicos. Na 2ª exposição ao mesmo antígeno, vai elevar rapidamente a taxa. Por quê? O organismo já reconhece. Vou te conheço, cara, né? Você já é conhecido aqui no meio de campo. Então, como o organismo reconheceu a primeira vez, demorou um pouco para poder criar a primeira imunidade. A 2ª dose é rapidinho, porque ele já não é estranho mais no meio de campo. Ele já é reconhecido. Aí já vai criar rapidinho. Durante a resposta imune, todos os tipos de linfócitos se multiplicam. Tá vendo? Vai que precisa de um de outro. Então, todos vão aumentar da mesma forma, tá? Há 2 mecanismos que atuam em sequência para estimular a multiplicação do linfócito. Primeiro, reconhecimento de substâncias estranhas ao corpo. Então, vamos reconhecer. Essa aqui não é dos nossos. E depois, a estimulação de linfócitos para realizar o reconhecimento por proteínas especiais, interleucina, produzida pelo macrófago e pelo linfócito T auxiliar. Tá vendo? Então, diante dessas 2 situações aqui, é que a gente vai ter a nossa resposta imune. É que os linfócitos vão multiplicar, tá? Grande parte por reconhecimento mesmo das substâncias estranhas. Ainda bem que eles reconhecem, né, 3º ano? Imagine você se eles não reconhecessem, né, esse inimigo que quer invadir o nosso corpo. Ó, uma vez que o linfócito aprendeu a reconhecer o inimigo, essas interleucinas aqui faz com que ele se multiplique por mitose, né, produzindo mais linfócito para atacar o antígeno, né, tendo a maior capacidade de reconhecimento deles. Aí eles vão multiplicando, vão atacando os antígenos, vão sendo destruídos e vão desaparecendo. E o número de linfócito especializado em combatê-los também diminui, porque o linfócito é uma célula, né? A célula morre, então vai diminuindo. Por isso que às vezes a gente precisa do reforço, tá? Aqui que interessante, mesmo após a infecção ter sido debelada, né, e ter morrido grande quantidade de linfócito, fica as células de memória para produzir mais depois. Então, isso vai sendo renovado. Aquele linfócito que ficou fraco, aquele linfócito que entrou no combate, já não tem mais força, já está velho, né? Então, vai morrendo e essa célula de memória vai induzindo a produção de novos contra aquele mesmo agente infeccioso, sendo capacidade de reconhecer os agentes infecciosos, os quais um dia teve o contato. Então, vamos lá, dentro dessa memória aí, dessa produção, imunidade ativa natural.
ativa que o nosso organismo foi capaz de produzir. Natural, porque aconteceu naturalmente, não estava previsto no esquema. Pegou o Covid, pegou a dengue, pegou a gripe, o vírus entrou no nosso corpo e o nosso organismo é capaz de reconhecer e criar uma defesa, tá? Natural, porque você entrou em contato com aquele vírus. Ativa, porque o organismo é obrigado a produzir. Ó, os antígenos penetram naturalmente no nosso organismo por meio das vias respiratórias, digestivas, urinárias, etc. São reconhecidos como substância estranha e, em seguida, o organismo passa a produzir anticorpos específicos. Aí eu já vou ter uma imunidade ativa natural, tá? Após ter essas doenças pela primeira vez, o nosso organismo torna-se resistente, imune a esses agentes causadores. Às vezes, não totalmente, né? Eu estava lendo sobre os efeitos, as pessoas que recuperaram da Covid, os efeitos, né? E as sequelas. Gente, eu nunca vi um vírus tão devastador dessa forma. Quando ele não mata, ele realmente deixa um rastro muito grande, né? Pessoas com dificuldade de andar, pessoas com dificuldade de respirar, pessoas que ficaram com tosse, né? Crônica, não para de tossir. Vocês imaginam, sarou do Covid, mas o que ela vai carregar de sequela? Eu vi ter uma pessoa falando que ela sente um queimor nas costas, como se estivesse passando fogo. Gente, que horror! Agora pergunta, até quando vai ficar essa sequela? Para sempre? Ou isso vai passar um dia? Não é? Coitado desse povo. Eu fiquei assim, chocada com essas sequelas, né? Imunidade ativa artificial. Ó, ativa, mas não é natural. É o caso das vacinas. Então, foi provocada. Enxertou ali o vírus enfraquecido, a toxina da bactéria, e o organismo, sem querer, ele é obrigado a produzir essa defesa, tá? Então, é quando os antígenos são forçados a penetrar no organismo. E as vacinas é a melhor forma dela, né? Então, ela vem com esse vírus, com a toxina, e o organismo, então, vai produzir uma resposta primária ou uma resposta secundária, depende, tá? Depende. Então, os antígenos presentes na vacina desencadeiam no organismo vacinado uma resposta imune, né? Primária e depois uma secundária, depende da vacina. Imunidade passiva natural, passiva, então recebeu pronto, né? Natural é no caso aí do aleitamento, onde a criança pega da mãe todos os anticorpos prontos que estavam na mãe, de boa. Então passa para a criança, tá? Pode ser através da placenta, após o nascimento, por meio da amamentação, enfim, a mãe produziu, passou para a criança. Por que é necessário a criança receber essa imunidade passiva, gente? Por que ela tem que receber isso através das diversas vias citadas aqui? Porque a criança está sujeita, quando ela nasce, ela já entra em contato com o mundo, né? Com o ar, com a água, com as pessoas, tudo é diferente para ela. Então, ela pode estar sujeita a ter inúmeras doenças. Ela só não tem por causa desses anticorpos que a mãe passa para a criança. Então, por isso que é essencial que a criança, né, amamente, que a criança receba esse leite durante um bom período para pegar esses anticorpos. Então, é de curta duração, mas vai proteger a criança durante os primeiros meses de vida. Aí ela começa a entrar o quadro de vacinação, ela vai recebendo a vacinação, aí fica tudo certo depois, tá? Ó, quando recebemos anticorpos já prontos, elaborados por outro organismo, a imunidade é passiva e de curta duração. Não desenvolve memória. Acabou aquela imunidade? Acabou. Não vai ficar a memória para produzir outra imunidade, tá? Pronto, passou, acabou.
E eu tenho imunidade passiva artificial. Aqui, no caso, é quando eu pego os anticorpos prontos através de um produto químico, no caso, os soroterapêuticos, que são soluções curativas, imediatas, né? Então, eu tomo soro contra a mordida da cobra, soro contra a mordida do cão, não é assim? Então, ali já tem os anticorpos prontos. E ele também tem ação imediata e não é para sempre, tá? Não é coisa preventiva. Ele é curativo, já vai curando imediato antes que aquele produto detone o organismo, antes que o veneno, né, destrua o organismo, antes que o vírus destrua o organismo, tá certo? Então, por isso que a eficácia dele, a eficácia... Espera só um pouquinho, gente. Por isso que a eficácia dele, né, não é nada garantido, tá? É imediato. Então, se você foi mordido por um cão hoje, tomou o soro antirrábico, daqui 2 meses, outro cão te morder, você tem que tomar o soro de novo, porque já foi, tá? Aqui fala da preparação do soro, que nós já sabemos, pega a substância, né? Por que eu falo a substância? Porque depende, se é o veneno, vai pegar o veneno, né? Então, pega, se é o vírus, no caso da raiva, vai pegar ali. Então, pega a substância, dilui um pouquinho aquela substância, enxerta no animal, né? De grande resistência, como o cavalo, as ovelhas, pode ser também, tá? Pouca quantidade, porque senão vai prejudicar o animal, pouquíssima quantidade, é enxertada ali. No corpo deles, isso é uma substância estranha, toda substância estranha vai ser obrigada a produzir anticorpo. Então, em pequena quantidade, esse antígeno ser injetado no corpo do animal, sem prejudicar, e ali vai sendo produzidos os anticorpos específicos. Depois retira aquele plasma sanguíneo com os anticorpos e produz o soro, tá? É assim que faz o soro. A aplicação do soro é eficaz em caso de emergência. Não confere imunidade permanente. Não tem memória imunológica, não é estimulada essa memória, tá? Os anticorpos injetados desaparecem na circulação em poucos dias, tá vendo? Poucos dias. É feito só mesmo para aquele momento, pronto, e acabou-se, tá? Terceiro ano, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Olha, de uns 3, 4 anos para cá, todo Enem, você sabe, vocês já fizeram 2. Todo Enem cai questão referente a isso aqui, viu? Vacina, né? Essa imunidade aí. E eu creio que esse ano não vai ser diferente também. E terminando a última, não digo célula, né? O último componente figurado do sangue, as plaquetas, que são fragmentos de células, também não tem núcleos, são produzidos, né, na medula óssea e liberados no sangue, tá? Então, penetra nos capilares sanguíneos. O número normal dela é de 200 mil a 400 mil milímetros por milímetro cúbico de sangue. O aumento delas é chamado de trombocitose e a diminuição, trombocitopenia. Tanto o aumento e a diminuição tem um motivo de ser, tá? Alguma coisa está acontecendo para aumentar a produção ou não produzir, né? Porque ela tem um tempo de vida, ela morre, ela é fragmento, então ela acaba. Então tem que estar sempre renovando. São menores do que as hemácias e tem grande importância no processo de coagulação sanguínea. Aqui, dura em média 3 a 6 dias apenas. Então, assim, é muito pouco, tá? E a função dela, então, é desencadear todo esse processo aqui de coagulação sanguínea, que é uma série de reações químicas proteicas, até chegar nessa fibrina para segurar, então, as células sanguíneas. Então, vamos lá. Primeiramente, houve um corte, uma lesão. Cortou aí, né, o seu braço, a sua perna, você fez um corte. Beleza.
teve a lesão. Dentro dessa lesão aí, saiu sangue. No sangue tem plaquetas aglomeradas. Hora que sai para o meio externo sangue, né? Imediatamente tem essa proteína, a protrombina, que está no sangue. Essa protrombina vai formar a tromboplastina. Da tromboplastina forma trombina. A trombina forma o fibrinogênio, que depois forma a fibrina. Tudo isso aqui, ó, a tromboplastina tem a enzima tromboquinase, tá? Tudo com enzimas, proteína e enzimas. E elas vão, então, formando processos químicos até chegar aqui, que é o que interessa, que é aquela rede, onde nessa rede aqui, a gente tem aqui uma rede de fibras proteicas, onde aqui, então, são assegurados as células, que nada mais é do que o coágulo. O coágulo. Se você puder ver um sangue coagulado, em fazenda, né? Cidade não tem isso. Mas em fazenda se mata muito as aves, tá? A galinha, para a gente comer, por exemplo. E ainda se mata do método antigo, que é segurar o pescoço, vir com a faca, corta o pescoço dela, corta a artéria e jorra aquele sangue. Observe se você tiver uma oportunidade. Observe depois aquele sangue coagulado. Você vai ver que tem uns negocinhos assim, parecendo que foi lá e fez os risquinhos com uma tábuazinha, tá? Com uma faca. Esses risquinhos são as fibrinas. E depois aqui estão as células, por isso que o sangue coagula, porque é um jeito de segurar as células. Agora vem terceiro ano, o hemofílico, ele tem dificuldade em coagulação. Então, o hemofílico nasce sem o gene que vai formar a protrombina. Então, no hemofílico não tem o gene para formar a protrombina. E aí agora vocês concluem, se não tem para formar a protrombina, não forma o resto. Por isso que o hemofílico tem aquela dificuldade imensa para coagular o sangue. E se o sangue não for coagulado, o que vai acontecer? Hemorragia. E hemorragia leva à morte, né? Então, por isso que é necessário o processo de coagulação sanguínea. Olha uma observação aqui, uma curiosidade. O volume normal de sangue no homem é de 70 a 100 ml por quilo, que corresponde a aproximadamente 1/11 da massa corporal. Assim, uma pessoa adulta, cerca de 70 quilos, pode possuir de 5 a 6 litros de sangue. Então, em média, a gente fala que nós temos cerca de 5 litros de sangue. Pode ter mais, pode ter menos. Tem adulto que pesa menos 70, né? Então, essa é a quantidade normal de sangue que nós encontramos dentro do nosso organismo. Eu não posso ter uma taxa menor do que essa aqui e nem uma maior. Eu tenho que ficar dentro dessa taxa aqui, dentro da minha massa corporal, que é permitido, tá? Então, se eu perder muito sangue, eu tenho que repor. Às vezes, o organismo consegue repor, às vezes sozinho. Às vezes, eu preciso de uma bolsa de sangue, tá? Até porque que nesse processo de coagular aqui, dependendo do que fez eu perder, eu preciso de cálcio, eu preciso de vitamina K para ajudar na coagulação. Tem pessoas que naturalmente têm dificuldade de coagular o sangue, corta, demora a coagular. De repente, está tendo baixa taxa de cálcio no sangue ou está tendo baixa taxa de vitamina K, tá? E tem pessoas que coagulam rapidinho, sem problema nenhum. Tanto é que antes de qualquer pessoa submeter uma cirurgia, o médico vai pedir um exame para ver a taxa de coagulação do seu sangue, né? Para ver se está coagulando bem ou não, para ele saber lá na hora de cortar se vai precisar de bolsa de sangue, se não vai, como que vai ser o processo. Terceiro ano, tranquilo? Ok? Depois, na próxima aula, a gente fala do tecido linfático e vai para o muscular e nervoso na semana que vem, tá bom? E aí, devagarzinho, aos poucos, dia após dia, nós vamos encerrando o nosso conteúdo, certo? Então, vocês ficam com Deus.